João Apolinário, o nome por trás da Polishop, a empresa que virou sinônimo de vendas na TV, dominou o varejo, surfou antes de todo mundo no e-commerce e chegou a faturar mais de R$ 1 bilhão por ano. Massageador, airfryer, produtos milagrosos, se vendia na televisão, a Polishop estava lá. E Apolinário virou referência absoluta de empreendedorismo a ponto de se tornar um dos tubarões mais conhecidos do Shark Tank. Só que essa história de sucesso começou a desandar feio. Crise pesada, fechamento em massa de lojas, recuperação judicial, dívidas milionárias, briga societária e credores numa verdadeira caça ao dinheiro. A empresa, que já teve mais de 300 lojas, hoje luta para sobreviver. E o próprio João Apolinário passou de bilionário da TV a empresário com bens sendo penhorados pela justiça, lancha, moto, imóveis, relógios de luxo, tudo na mira para tentar cobrir uma dívida que passa dos 350 milhões de reais. E no meio disso tudo surgem acusações ainda mais pesadas, fundos caixa preta, dinheiro blindado na Faria Lima e uma guerra judicial digna de filme. Mas como que um dos maiores cases de sucesso do empreendedorismo brasileiro foi parar nessa situação? A gente vai entender melhor no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. João Apolinário é, há décadas, um dos grandes empresários do Brasil. Ele e a Polishop dominaram por anos as vendas online e o varejo, virando referência nesse mercado. No auge, a empresa faturava mais de R$ 1 bilhão por ano. Mas, nos últimos tempos, a crise atingiu Apolinário em cheio. A situação ficou tão grave que ele deixou o Shark Tank, onde era uma das principais figuras, para focar na sua maior criação. E hoje ele vive o pior momento da história, chegando a ter bens penhorados. O cenário é preocupante. E a pergunta é: como que uma empresa que já foi bilionária caminha tão rápida para um final tão triste? Nascido em 1960 em São Caetano do Sul, o Apolinário ele começou a sua trajetória na concessionária de automóveis da família. O João ele empreendeu muito cedo, seguindo o exemplo do pai. No início, investiu em coisas bem aleatórias, mostrando que já tinha esse perfil de explorar diferentes mercados, algo que depois veríamos na Polishop. Uma das principais apostas foi um ringue de patinação no Guarujá. A cidade ele já conhecia porque passava férias na infância e esse negócio de patinação estava na moda na época, mas o negócio acabou sendo um fracasso. Além disso, ele colocou dinheiro em uma confecção de um primo que precisava de ajuda. Como nada deu certo, ele decidiu voltar a trabalhar com o pai na concessionária. Depois dessas tentativas em setores como confecção e lazer, o João ele percebeu uma oportunidade promissora ao retomar de uma viagem aos Estados Unidos com um kit de emagrecimento chamado de 7-Day Diet. Apesar de especialistas e investidores afirmarem que o produto era caro para o mercado brasileiro, ele decidiu vendê-lo pela televisão e por telefone, e 3 anos após o lançamento já tinha vendido centenas de milhares de kits de emagrecimento ainda no fim dos anos 90. Com dinheiro em caixa e experiência acumulada, o João ele pensou: se anunciar na TV funciona, por que não expandir isso? Foi assim que nasceu a Polishop entre o fim de 1999 e início dos anos 2000. No começo eles vendiam apenas a sopa emagrecedora, mas já surgiram como uma empresa multicanal, atuando na TV, no televendas e na internet com crescimento constante. As primeiras lojas físicas abriram em 2003 em shoppings de São Paulo. Em 2016, a rede já tinha 228 pontos em 25 estados e no Distrito Federal, chegando a ultrapassar 300 lojas pelo país. Em 2004, lançou a Polishop TV, já que antes dependia de anúncios em canais abertos e pagos. Em 2007, iniciou uma expansão internacional, distribuindo produtos na América do Sul, Estados Unidos, Ásia e alguns países da Europa. E em 2011, criou o canal de vendas diretas Polishop com você, apostando no marketing multinível que estava em alta na época, como por exemplo Rinode, Herbalife e Mary Kay. Esse canal cresceu 320% só em 2012. Em 2015, lançou a linha de beleza Be Emotion e comprou os direitos do Miss Brasil por 10 anos. Ao longo de 2 décadas, a Polishop virou uma das maiores empresas do país e João Apolinário se tornou referência em empreendedorismo. A sua influência o levou a participar de 8 temporadas do Shark Tank Brasil, sendo um dos investidores mais ativos do programa. Como deu para perceber, a Polishop cresceu de forma acelerada até virar uma gigante, com um faturamento acima de 1 bilhão e centenas de lojas físicas.
físicas. No entanto, a empresa enfrenta hoje um dos maiores desafios da sua história. Os últimos 2 anos não foram nada fáceis para João e para a Polishop. A empresa passou por um forte processo de encolhimento, a rede física foi drasticamente reduzida, restando cerca de 50 lojas entre unidades próprias e franquias. Além disso, acumulou ações de despejo em shoppings, renegociações com credores e pedidos de recuperação judicial. A queda foi grande, tanto que em maio de 2024 a Polishop entrou com um pedido de recuperação judicial declarando dívidas em torno de 352 milhões de reais. Uma empresa que faturava 1 bilhão de reais por ano chegou a esse ponto. É pesado, não é? Em 5 de julho de 2024 veio à tona que um conflito empresarial entre João Apolinário e seu sócio, Carlos Marcos de Oliveira Neto, que tinha 50% da empresa e atuava como diretor de operações, contribuiu para a crise que levou ao pedido de recuperação judicial, aceito pela Justiça Paulista em meio daquele ano. Apolinário afirmou que o sócio se opôs ao plano de reestruturação, que incluía cortes de custos e criação de franquias, o que agravou a situação financeira da empresa, já afetada pela pandemia da Covid-19 e pelo aumento dos aluguéis em shoppings. O conflito foi só encerrado quando houve um aumento de capital feito por Apolinário, que reduziu a participação de Oliveira Neto para apenas 3%. Mesmo assim, ao que tudo indica, a crise financeira continuou pesada para o João. Em setembro do ano passado, saiu a notícia de que bancos, fornecedores e outros credores vinham há 3 anos promovendo uma verdadeira caça ao dinheiro de João Apolinário. Em meio à crise que levou à recuperação judicial da Polishop, o empresário passou a transferir quantias milionárias para fundos de investimento da Faria Lima, que depois repassaram esses valores a outros fundos, criando uma camada que dificulta identificar o verdadeiro dono do dinheiro. Na justiça, a gestora desses fundos tem lutado para não abrir essa caixa preta e revelar quem são os beneficiários finais. Esse mecanismo, segundo as reportagens, não seria exclusivo do CEO da Polishop, mas uma prática bem comum no mercado financeiro, usada para poder blindar o patrimônio de grandes devedores ou esconder fortunas de organizações criminosas, políticos ou empresários. Há uma matéria, inclusive, no Metrópolis que trata exatamente desse assunto. No caso de Apolinário, bancos travam uma disputa para esclarecer a existência de um fundo de investimentos que concentra parte da sua fortuna, estruturado por uma empresa envolvida no desfalque de fundos de pensão de servidores públicos. A suspeita, segundo os bancos, é que o empresário seja o verdadeiro investidor por trás desse fundo, que ao mesmo tempo atua como credor na recuperação judicial da Polishop e serviria para ocultar o seu patrimônio. É um caso um pouco confuso, eu sei, mas existem outras matérias também se aprofundando só nesse assunto um pouco mais chato, né, que eu não vou me aprofundar aqui, tá? No caso do Apolinário, a justiça conseguiu encontrar no início apenas uma lancha e uma moto Harley Davidson no nome dele. E é difícil acreditar que ele tenha só isso. Para piorar a situação, há poucos dias saiu a notícia de que, depois de várias tentativas frustradas de cobrar a dívida milionária, a justiça tomou uma decisão diferente. O juiz Renan Jacó Mota determinou a penhora de bens existentes dentro dos imóveis aí do dono da Polishop. Abre aspas. Dada a luxuosidade dos imóveis, certamente serão localizados itens relevantes financeiramente que ajudem, mesmo que parcialmente, a quitar a dívida, afirmou aí o magistrado. Então os caras estão caçando mesmo as coisas que o Apolinário tem, olha. Me dê, papai! A medida veio depois de tentativas de bloqueio de bens. A primeira é via Bacenjude, localizou apenas R$30 nas contas do empresário. Então, assim, o cara sabe esconder dinheiro. Curiosamente, meses antes, o João anunciou um aporte de R$20 milhões na empresa Decor Color, marca que ele conheceu lá no Shark Tank, né? Sei lá, vai ver, ele colocou tudo na Decor Color. Esse investimento foi usado pelos advogados da Versuni Brasil, que cobra R$24,9 milhões para tentar bloquear bens de empresas ligadas a ele, mas não deu certo. A disputa continuou e a Versuni pediu então a penhora de imóveis em nome do empresário. A defesa alegou que ele alugava esses imóveis para poder garantir a própria subsistência. Coitado dele, não? Bom, foram penhorados então apenas frações de um duplex no Butantã e de 2 salas ali no Jardim Paulista, mas o valor ainda ficou bem longe da dívida. Daí surgiu a ideia então de penhorar bens que estariam dentro de 2 casas usadas por ele em áreas nobres de São Paulo. No processo, os advogados citaram relógios de luxo como Rolex, Hermes, Montblanc, Fartec, que fariam parte então da coleção de Apolinário. Que fase, hein? Que fase, parece jogo de gato e rato. O empresário pode recorrer da decisão e provavelmente vai. Fato é que João Apolinário segue como CEO da Polishop, focado no plano de reerguimento da marca e na renegociação com credores, o que explica então a sua ausência recente na TV. Ou talvez nem tão disposto assim a resolver tudo, né? Vai saber. Devo, não nego,
pago quando eu quiser. Será que esse é o começo do fim de João Apolinário e da Polishop? Comenta aqui se você sabia dessa situação complicadíssima que tá vivendo aí. Essa aqui era, né, pelo menos uma das maiores empresas aí de varejo do país. Até o próximo vídeo. Tchau!